Eu cumprimento os irmãos da Partida. Amém. Os irmãos colaboraram na Bíblia de João. João, capítulo número 5. João, capítulo número 5, vamos deixar a Bíblia aberta. Nós vamos ler boa parte do capítulo 5 até o final. Depois a gente vai para Mateus. O Senhor tem falado muito comigo sobre como esse culto, né, de quarta-feira não tem sido fácil. Ainda mais depois que comecei a trabalhar, a irmã Maria até me pegou ali na chegada, quando ela chegou, falou: Abraão, não está tendo, não está colocando mais na internet para eu ouvir, mas é que eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo conciliar, sendo bem sincero. Mas Deus vai dando graça, né? Aleluia, glória. Eu ouvi uma palavra essa semana que se baseia muito, né? Que se a gente colocar isso um pouco em prática, que só a eternidade, irmão, vai poder nos mostrar as recompensas daquilo que eu e você estamos fazendo aqui. Não fique preocupado com as recompensas que você tem aqui na terra, não. Porque a eternidade nós teremos muito tempo para se regozijar do tempo que nós gastamos com o outro e dos sacrifícios terrenos que não se podem comparar com a glória que há de vir, né, irmão? Todos acharam? João capítulo 5, versículo 19. Na quarta-feira passada a gente falou sobre o paralítico do tanque de Betesda. Foi uma aula muito maravilhosa. Creio que, como Deus falou comigo, também falou com os irmãos. E confesso que esse estudo ele é um pouco diferente, né? Creio que os irmãos já perceberam. Porque a gente não faz. Paulo, por exemplo, nos estudos da carta de Paulo ele é muito didático, né? Ele é como se fosse um professor mesmo ensinando. E já Jesus é só um acontecimento, né? Então é diferente a forma de a gente abordar um para o outro. Paulo tratava de maneira muito teológica muito dos assuntos dele. Já Jesus falava de uma maneira do dia a dia, mas tão complexa ao mesmo tempo, que a gente acaba tratando de maneira diferente. E na aula passada, a gente sabe que Jesus, quando ele cura aquele homem que estava naquele tanque já há 38 anos, quando ele cura, ele faz um pedido para aquele homem, que é qual? Vai, pega a tua cama e anda. Só que isso a gente não teve nem tempo de tratar na aula passada, que é o fato de que naquele dia, a palavra de Deus deixa bem claro o dia da semana que era, e era sábado. Jesus manda aquele homem pegar sua cama e andar sem dizer a direção num dia de sábado. E naquela época, o sábado era colocado como descanso. Deus colocou o sábado para o povo como descanso. Porém, a gente já sabe, surgiram alguns fariseus, né, homens chamados fariseus, alguns doutores sabidos da lei, e começaram a pegar aquilo que Deus colocou como lei e começaram a apertar e a acochar e a colocar regra em cima de regra. Então eles criaram diversas leis, diversos dogmas, diversas regras difíceis de você cumprir. Então até o mandamento do sábado ficou tão difícil de se cumprir que era escandaloso. Jesus curar um homem era escandaloso, um paralítico ser curado e pegar sua cama e andar, era escandaloso. Um homem talvez ver seu boi lá na lama, num buraco, e ele ir lá tirar. Por quê? Deus deixou dessa forma? Não. Um homem pegou, quis ser santo, santíssimo, e começou a pesar a cruz que na realidade não era tão pesada quanto o homem acabou deixando. Então os fariseus faziam muito isso. Criavam-se leis, nós já tratamos sobre isso, criavam-se regras. Se a lei dizia para
jejuar uma vez por semana, eles jejuavam duas, e foi deixando a vida com Deus muito dura, para tirar, vamos dizer assim, a concorrência e eles se tornarem os santos, os maiorais. Então, se as orações eram longas, os propósitos para irem na casa dos outros não era com paixão, mas sim para comer a comida das viúvas. As suas orações nas praças eram em pé no meio da praça para todo mundo escutar. Mas Deus sonda o coração, e Jesus também já conhecia o coração do homem naquele momento. E quando isso acontece, Jesus começa a ser perseguido, ele vai ser bastante perseguido pelos acontecimentos que ele vai fazer no sábado. Hoje nós vamos falar sobre isso. Na aula passada, Jesus ele cura aquele paralítico que estava naquele tanque no sábado. Ele também os discípulos de Jesus vão colher espigas no sábado. E também hoje nós vamos falar de um homem que tinha a mão errada, e Jesus também curou ele no sábado. São palavras curtas, mas que tudo está ali em volta da questão de ser no sábado e da perseguição que Jesus vai sofrer. Então, quando Jesus começa a ser perseguido, já logo depois, que aquele paralítico ele anda, depois Jesus se encontra novamente com ele, os irmãos vão lembrar disso. Jesus manda ele ir, o homem não sabe, ele encontra pessoas que indagam ele: olha, por que você está carregando a sua cama? E ele responde, ele fala: olha, um homem, eu não sei quem, não sei o nome, não sei de onde ele veio, mas ele me curou e ele mandou com que eu carregasse a cama. Mas depois Jesus vai se encontrar com ele, vai falar para que ele não volte e não cometa mais pecado, para que ele não sofra coisa pior, dando a entender que a causa que ele estava daquela forma por tanto tempo foi por conta do pecado. E aquele homem descobre quem é Jesus, entende quem é Jesus, e aí os fariseus vão perseguir Jesus depois que aquele homem encontra e fala quem foi que o curou e quem foi que mandou ele carregar a cama no sábado. E Jesus vai ter muita dor de cabeça por causa disso. E aí a gente entra em João capítulo 5, e versículo 19, que Jesus ele vai explicar a sua missão aqui no cabeçalho da minha Bíblia, tá? Jesus explica a sua missão, mas eu vejo aqui como Jesus fazendo uma defesa da sua igualdade com Deus, Amém? Vamos ler do 19, vai ser uma leitura extensa, os irmãos, por favor, prestem atenção, dos 19 a 47, amém? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vi o Pai fazer. Porque tudo o que ele faz, o Filho também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, lhes concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou o Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então lhe deu autoridade para julgar, pois ele é Filho do homem. Não vos admirei disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço. Assim julgo, e o meu pensamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.
quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Vós examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes tal vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que vós acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se crescem em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Amém? Só até aqui por enquanto, meus irmãos. Aqui Jesus ele vai fazer uma defesa da sua igualdade com Deus, né? Jesus, em maneira, de jeito nenhum, logo no comecinho, ele vai dizer que ele não faz nada que o Pai não queira. Aqui nesse momento ele não está dizendo que ele é inferior, mas que na realidade eles são uma unidade perfeita. A unidade entre Jesus e Deus, ela é conciliatória, não tem dubiedade, não há divisão entre o Pai e entre o Filho. Era sobre isso que Jesus estava querendo dizer. E existe a harmonia total entre os três da Trindade. Quando Jesus ele chega e fala que o Filho tem poder para dar a vida, assim como Deus ressuscita os mortos, Jesus afirma que o Filho dá a vida a quem Ele quer. Isso é muito pesado, porque dar a vida é um atributo única e exclusivamente de Deus. Ele é o dono da vida. Então, quando Jesus ele vai afirmando essas coisas, a gente começa a entender que, lógico, a suposta transgressão de Jesus para com o sábado era incômoda para aqueles homens, mas as palavras que Jesus tinha para atingir o coração deles verdadeiramente, porque Jesus sondava o coração deles, era muito mais forte, mais potente. Jesus ali ele estava fazendo ali uma defesa clara da igualdade entre ele e o próprio Pai, e da existência dos dois em harmonia. E ninguém nunca antes havia feito isso, só que Jesus vai fazer isso de uma forma que não tem como você não aceitar aquilo que Jesus vai falar. Porque primeiro, ele mostra um dos atributos de Deus, que é exclusivo de Deus, que é dar vida àquele que está morto, e Jesus ele fez isso. Mas ele não só deu vida fisicamente, mas ele também deu vida para aqueles que estavam mortos espiritualmente, que Jesus vai falar sobre isso ainda nesse versículo, nessa passagem, né? Vai falar sobre o julgamento. Uma coisa muito interessante que Jesus vai tratar aqui é que Deus entrega o juízo a Jesus, né? Com um objetivo para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Ali, a questão daqueles homens não é uma questão com Deus. Com Deus, talvez ele não estivesse tão bem resolvidos,
mas eles tinham uma visão mais concreta de Deus do que do próprio Jesus. A dificuldade deles era aceitar Jesus. E a dificuldade do ser humano hoje em dia continua sendo aceitar a Jesus. Porque todos querem Deus, todos querem suas bênçãos, todos querem o céu para qual Deus vai preparar lugar para mim e para você, todos querem isso. Todos, a maioria, creem que existe um Deus ou um ser divino. A maioria. Por mais que a descrença tenha aumentado bastante, a maioria acredita que existe. Não sei se é Deus, eles falam, né? Não sei se é Deus, mas eles sempre acreditam que tem alguma coisa, né? Então, o relacionamento do homem para com Deus, por mais que tenha diversos tipos de interpretações, é mais claro para muita gente do que ter um relacionamento com Jesus. Porque Jesus ele vem estipulando algumas coisas e colocando a gente no lugar onde devia estar. Então, as pessoas podem até carregar um crucifixo, ou uma cruz, ou Jesus pendurado no peito. Só que aceitar a Jesus vai muito mais além do que somente dizer que gosta ou que acredita em Jesus. Acreditar em Jesus, muitos acreditam, né? As pessoas fizeram, né, na internet. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Então, acredita, você acredita em Jesus? Mas a palavra de Deus fala que até os demônios acreditam, né? Só que tem uma diferença, que os demônios acreditam e tremem. O povo acredita e não tem reação. Então, que crença é essa, né? A gente vive num país que os evangélicos, né, só crescem. Nem se compara com a década de 70, de 80, de 90, só cresce, né? Os evangélicos viraram, muitas das vezes, palanque político por conta da sua força, por conta da sua numerosidade, né? Pastores conhecidos virando políticos, uns bons, outros nem tanto, porque muitos aceitam Jesus de nome, mas não basta somente aceitar Jesus de nome, não basta somente fazer rituais, porque Deus procura corações sinceros e verdadeiramente transformados. Se nós não lutarmos por isso, irmão, para ter isso na nossa vida, irmãos, nós temos grande risco de não participarmos daquele grande banquete. Nós temos risco de não subir para o céu. Porque nós podemos fazer os rituais. Nós vamos falar de rituais aqui nessa noite, né? Nós podemos participar dos cultos das quarta-feiras, da sexta, do sábado, do domingo, das orações. Mas se o nosso coração não for verdadeiramente transformado, isso, meu irmão, é areia jogada no vento. E eu tenho certeza que os irmãos já sabem disso, né? Quando Jesus ele fala sobre o julgamento, é uma coisa muito interessante, né? Ele vai dizer que aqueles que cometem más obras, eles vão para a condenação. Tem crente que acha que naquele grande dia vai haver um julgamento dele. Se eu e você é salvo, irmão, nós não passaremos por julgamento. Nós passaremos por uma coisa diferente. Porque se nós somos salvos, nossa salvação não está no futuro, quando Deus vier buscar a igreja e quando nós subimos ao céu ou em qualquer outro lugar. Nossa salvação, se nós estamos salvos, nós somos salvos aqui agora. Nosso julgamento já aconteceu, nós saímos da morte para a vida. Então não haverá julgamento. Será que esse crente verdadeiro, ele vai para o inferno ou vai para o céu? Não vai ter isso. O que vai ter é a repartição das nossas obras. Então, das nossas boas obras, nós receberemos o nosso galardão no céu. Que como eu disse aqui no começo, somente a eternidade irá revelar aquilo que nós temos para receber lá no céu. Porque na Bíblia não está descrita, né, o que nós iremos receber. Mas creio que coisa ruim não é. É coisa boa, irmão. Então, faça a sua obra. Então, ali naquele momento, aqueles homens, eles aceitavam a Jesus, né, ao seu modo, mas eles aceitavam a Deus do seu modo, mas rejeitavam Jesus, né? Até hoje rejeitam. Se você for procurar um judeu hoje falando de Jesus, você vai ver ele falando que Jesus era um profeta,
que Jesus era um homem, que Jesus era um rabino, que Jesus não era ninguém, né? Você vai ter diversos, né, judeus desse tipo. Vai ter também pouca parte daqueles que acreditam, mas é pouquinho em comparação ao todo. Ainda hoje você pode ver, o que mais tem é podcast com judeu, eles falando sobre Jesus, e você vai ver exatamente o tipo de pessoa com o qual Jesus lidava. Era exatamente esse tipo de pessoa. Se você já viu aí no seu TikTok, no seu YouTube, algum tipo desse debate ou podcast parecido, você vai ver exatamente o que Jesus enfrentava. Era um falando e explicando que Jesus era o Filho de Deus, Jesus, né, fazendo sua autodefesa, e eles repetem praticamente a mesma coisa que eles falavam para com Jesus naquela época. Então, é até interessante a gente pegar um pouco do nosso tempo para entender que tipo de pessoa que Jesus enfrentava naquela época. Bom, Jesus, ele vai dar esses argumentos e ele vai dizer que vai chegar, porém já chegou. Quando ele está dizendo isso, ele está tratando de dois momentos. Primeiro, dos mortos que ele está falando, ele trata as pessoas que não escutam, e a gente ainda hoje trata as pessoas que não recebem no seu coração as palavras de Jesus, né, como pessoas que ainda estão mortas espiritualmente. Então Jesus, ele trata aquelas pessoas como pessoas mortas. Chegará um tempo que essas pessoas mortas ouvirão a palavra de Cristo, ouvirão realmente a palavra. Quando ele fala isso, vai chegar no tempo, porém já chegou, ele está falando justamente do tempo em qual ele está pregando, e do nosso tempo hoje, e do tempo em que Deus virá buscar, e Jesus virá buscar a sua igreja. Então ele está falando ao mesmo tempo de dois tempos. Os irmãos conseguiram entender? Ele está falando da morte espiritual daquele povo a qual ele está pregando, e ele também está falando da morte física, onde os mortos ressuscitarão quando ouvirem a voz do nosso Senhor Jesus. Ele está falando dos dois. Aquele, logicamente, os fariseus não entendiam o que ele falava, né? E aí Jesus, ele mostra tudo isso, que eles ficam sem palavras. E aí Jesus, ele vai trazer algumas testemunhas para qualificar o seu ministério e para testemunhar sobre ele mesmo, que são, primeiro, João Batista. João Batista, ele tinha um grande nome naquela época, né? E ele vai dizer que mandaram mensageiros para João Batista, e João Batista, logicamente, testemunhou a favor de Jesus, falou coisa boa. Então Jesus, ele traz isso aqui nesse relato, né? Outra coisa que é testemunha de Jesus, que eles não conseguiam refutar, as obras, os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus comprovavam que ele era o Filho de Deus. Ele perdoar pecado, remissão de pecado, ele levantar morto, ele curar enfermo, e ele dizer claramente que ele era Filho de Deus. Isso trazia como testemunha para Jesus. Outra coisa que Jesus vai colocar, outro ponto que Jesus vai colocar como testemunha de si mesmo, o próprio Deus. Ele vai dizer que o próprio Deus é testemunha dele. E por último, que para aquele povo era o mais importante, eram as Escrituras. As Escrituras, as palavras de Moisés. Jesus vai dizer aqui no final que as palavras de Moisés falavam sobre ele, ou seja, testificavam sobre ele. A gente já sabe aqui que Jesus, ele cumpriu, se você não se lembra, volta lá, acho que no primeiro ou no segundo dia de quarta-feira, a gente falou sobre o nascimento de Cristo, sobre a confusão que foi José levar Maria para tal lugar e trazer de tal lugar para tal lugar, e em cada momento era profecia se cumprindo, porque ele devia se chamar Nazareno, porque ele devia vir do Egito. Tudo isso não era um acaso, tudo isso era a palavra de Deus no Antigo Testamento, refletindo e se transformando em realidade do Novo. A gente também sabe, porque a gente trabalhou isso lá em Hebreus, que Jesus, ele é o tabernáculo santo, ele é o tabernáculo, ele é a representação da presença de Deus, ele é os pães ázimos, ele é a mesa
da propiciação, Ele é tudo. Não é necessário mais fazer sacrifício, porque Ele é o sacrifício. Então todo aquele ritual, toda aquela lei, toda aquela ordem de Antigo Testamento apontava para Jesus, e agora se cumpre em Jesus. O sábado era refletido para descanso. Veja só, até Deus sabe que eu e você temos que descansar. Vamos orar aí para que tudo dê certo, para que todo mundo aí passe 2 dias na semana. Tem uma discussão rolando sobre isso, né? Mas até Deus sabe que nós precisamos de descanso. Só que tem um porém. Jesus, Ele é maior do que o sábado. E Jesus, Ele é o próprio sábado. Sabe por quê? Porque o sábado, ele apontava para um descanso. E o nosso descanso verdadeiro é em Jesus. Ele é o nosso descanso. Por isso que os discípulos não se preocupavam. Por isso que o paralítico não se preocupava em pegar a cama. Porque ele recebeu de Jesus um descanso, uma paz, um refrigério, que ele podia passar 500.000 sábados que ele não iria receber aqui na terra. Mas Jesus, Ele é o nosso descanso, Ele é o meu e o teu refrigério. Ele é o nosso sábado. Por isso também que nós não guardamos o sábado, porque nós não precisamos, porque nós temos Jesus. Já os nossos outros companheiros aí que guardam o sábado tem uma outra interpretação, mas nós não seguimos essa. Nós cremos que Jesus, Ele é o nosso descanso e Ele nos basta. Amém? Então Jesus, nós sabemos que Jesus, Ele não veio para anular a lei, mas sim para cumprir a lei. E quando a palavra de Deus fala isso, que Ele não veio para anular, mas Ele veio para cumprir, não quer dizer que Ele veio fazer a lei, não quer dizer que Ele veio, Jesus veio para a terra para pagar imposto, Jesus veio para a terra para jejuar, no dia que fosse para jejuar, para subir para Jerusalém, no dia que fosse para subir, para cumprir a lei. Não, Ele veio para cumprir, de Ele sendo o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o todo. Ele é como se fosse ali aquilo que você pega e transforma em outra coisa. É como se a lei e aquilo tudo fosse um bocado de madeira e você transformasse agora numa porta, né? E agora Ele é a porta que nos salva, não mais aqueles antigos rituais. Quando as pessoas faziam sacrifício, é sempre bom relembrar, sacrifício, oferta, ritual e tudo mais, não se salvavam por aquilo, porque aquilo, por mais que simbolizasse o que seria Cristo no futuro, ainda era um símbolo. Então, se salvava-se não pelo cordeiro, mas pelo que o cordeiro simbolizava. O que o cordeiro simbolizava? Cristo. Eles poderiam até não saber, mas Deus sabia que aquele cordeiro simbolizava o Cristo. Então, quando eles sacrificavam um cordeiro, estava trazendo uma missão, mesmo que falha, de Cristo. Então, por isso as pessoas eram salvas, né? Pela vinda do Messias. Eles criam na vinda do Messias. Então, é isso. Aqui a gente termina essa primeira parte. Jesus, ele dá suas testemunhas e não tem o que debater. Como é que se debate com esse argumento de Jesus? Legal a gente entender que tem pessoas que pegam parte, tem pessoas que não pegam todo da Bíblia, né? Eles vão dizer, Jesus vai dizer, vocês creem no que Moisés disse? Moisés falou sobre mim, mas vocês não creem em mim. Então as pessoas acreditam em muita parte da Bíblia, ou em alguns detalhes, mas em outros detalhes não, ou em outros detalhes não procuram se aprofundar. E tem surgido aí muita gente não lê da Bíblia. Vocês sabiam disso? Muita gente que não é cristão lê da Bíblia. Tem gente que é crente e não lê, né? Mas tem gente que não é crente e está lendo a Bíblia, para entender o porquê que tem tanta gente que crê, né? E aí lê a demodê, lê o jeito que quer, a vontade que quer. Irmãos, para eu trazer esse estudo, a leitura da Bíblia não é fácil, né? A gente está tratando aqui da vida de Jesus, do começo ao fim, de forma cronológica. Eu estou lendo um livro chamado, se os irmãos quiserem ler, se chama Uma Vida Perfeita. É um livro muito bom, que é baratinho, 50, 60 reais. É um livro muito bom. Só que quando eu vou preparar o estudo, eu tenho que abrir o livro, aí eu tenho que abrir a Bíblia, aí não bastando, eu tenho que abrir o comentário bíblico, que também é muito bom. Qualquer comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes vocês podem comprar.
E aí eu abro os 3 para poder fazer o estudo. E aí, o usado, né? As pessoas postam na internet, lendo a Bíblia, da sua forma, e falam da sua forma, está tudo bem, não tem nada com isso. Mas aí tem crente dizendo o seguinte: não, mas você tem que ler com os olhos espirituais. Como é que você vai falar para um descrente ler com os olhos espirituais a Bíblia? Ele não vai ler a Bíblia com os olhos espirituais. Que olho espiritual? Não tem. Não tem, ele está mortinho da Silva, ele não tem olho. Igual esses dias, eu cheguei no trabalho, primeiro dia de trabalho, seu nome é Abraão, é Abraão. Aí passa o dia inteiro. No trabalho é um caos, você não fala um palavrão, você não fala uma prostituição, você não dá risada da piada alheia, né? Que faz mal. Aí no final do dia você chega: você é crente? Como é que você descobriu, né? Falou: sou. Ah, você é da igreja, tal. Aí eu vi um rapaz me olhando de lado assim, ele achou estranho a forma que eu reagi, porque eu reagi normal. Aí depois ele ficou lá do meu lado e falou: eu sou crente também. Aí eu olhei assim pra ele, né? Mas pelo jeito ninguém sabia, né? Acho que ele ficou meio assim: ué, vai perguntar pra ele no primeiro dia que ele é crente, e eu tô aqui já há tanto tempo, ninguém perguntou se eu era crente. Porque não dá o testemunho, né, irmão? Eu não estou dizendo que sou perfeito, não. Talvez em algum momento eu vou me envergonhar. Deve acontecer isso, né? Mas ali naquele primeiro momento eu consegui, né, ser um crente bonitão. E aí eu vi que ele ficou ali, falei: eu sou crente também. Mas fala palavrão, né? Você está errado. E ele falando, primeiro dia, eu falo palavrão, mas tem que mudar, né? Não é muito certo, né? Eu não pareço, né? Aí eu não respondi nada, não vou responder nada. Tudo que ele falava, eu deixei ele falar. Não pareço, né? Aí ele falou: literando, eu fiquei. Mas eu sou. Então, isso, irmãos, é a praxe. É o total. É o dizer que é, mas não parece que é. Não diz ser que é. Finge que não é. Faz parecer que não é. Não quer ser. Eu quero ser crente aqui, nessas 4 paredes, na minha casa, com o pessoal da igreja, mas da porta para fora eu tento me desvencilhar ao máximo, né? Então esse é um cuidado que nós devemos ter, né? Aí, tá bom. Acontece tudo isso, eu peço que os irmãos abram aí em Mateus 12, a gente estava em João 5, vamos pular para Mateus 12, que essa é a parte legal do nosso estudo, né? Em Mateus 12 vai ser a passagem dos discípulos colhendo espigas. Talvez os irmãos já tenham se reparado nessa passagem em algum momento. Que diz o seguinte, agora é pouco texto, né? Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais um dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, quem, irmãos, estava lá? Os fariseus. Lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Olha o que Jesus está afirmando, né? Se porém soubessem o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus ele vai trazer coisa forte, irmão. Para a gente, por que eu dou um pouco de ênfase nisso? Para quando a gente chegar lá no final e a gente entender o porquê que estão prendendo Jesus e o porquê eles estão crucificando Jesus, talvez você não tinha até agora uma visão clara, o porquê. Tá bom, Jesus dizia que ele era filho de Deus,
eis aí o erro dos judeus. Mas só isso. Irmão, Jesus ele pregava, e com razão, aquilo que aquele povo tinha como mais venerado e com o simbolismo que eles mais tinham amor, era o templo. Ele pegava aquilo ali e eles, como é que é difícil até de a gente, porque a gente não tem esse tipo de coisa aqui na igreja para poder dizer, né? A gente, graças a Deus, não vive numa religião que existe por aí, mas a gente não passa por isso, é difícil até de exemplificar. Mas eles colocavam seu coração em todas as coisas, menos em Jesus, menos em Deus, menos naquele que se dizia o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, ele arrancava isso da mão deles. E dizia que aquilo ali não era mais nada, porque agora se cumpriu o que aquilo ali simbolizava. Jesus, agora ele vai estar ali com os discípulos, é um sábado, vamos colher espigas, por quê? A palavra de Deus fala aqui, os discípulos sentindo fome. Aqui, o ponto é, né, que a lei permitia colher para comer, a lei permitia, mas eles transformaram em regras rígidas. Agora não vou me lembrar de cabeça, irmãos, o irmão perdoe, mas as regras era coisinha, sabe, coisa tosca? Vamos colocar assim, eu não me lembro ao certo, posso estar errado, mas se eu não me engano era uma mão, só podia colher uma mão de uma espiga que tivesse, irmão Maria. Se eu não me engano, se você fizesse a forma de debulhar uma espiga, você já estava trabalhando. Deus falou isso. A lei permitia colher para comer, mas aí eles falaram, não, mas aí, porque não se podia trabalhar, ou seja, obter lucro, mas colher para comer podia. Mas aí eles falam, não, isso aí, como é que a gente vai saber? Estou aqui conjecturando, né? Na mente de qualquer ser humano pode pensar. Não, mas aí como é que a gente vai saber quem é que está colhendo para comer e quem é que está colhendo para vender? Está trabalhando no sábado. Não, então a gente tem que... Não, uma mão de milho você pode colher. Passou disso, você está trabalhando. Se você estiver fazendo um sinal de que está debulhando uma espiga, você já está trabalhando. Então começou-se a acrescentar naquilo que Deus colocou, que era positivo para o homem, um descanso para o homem, agora se tornou pesado para o homem. Os discípulos tinham fome e não podiam se colher das espigas. Isso, o que a gente está falando sobre aqui? Mas é tão chato falar de sábado, só que a gente não está hoje tratando de sábado, irmão. A gente está tratando aqui de religiosidade, a gente está tratando aqui de dureza espiritual que existem nas igrejas. Já falei aqui de igrejas que são montadas em cima da rigidez. Nós falamos de portas largas, mas tem gente colocando uma porta numa finura que você não consegue passar. E enquanto isso, tem gente que quer entrar pela porta que é estreita, mas aí tem gente que fala, não, mas para entrar no céu tem que ser arrochado, velho. Vamos estreitar mais a porta, até que chega num ponto que ninguém passa. Nem aqueles que arrocham a porta conseguem passar nela, igual os fariseus. Os próprios fariseus colocavam as leis e eles mesmos não conseguiam cumpri-la. A gente fala de porta larga, mas também existem igrejas do outro extremo, que são mais estreitas do que eu e você conseguimos passar, e colocam desculpa dizendo, não, aqui Deus escolheu para ser assim, aqui é só os crentes, aqui é só os crentes que ficam na igreja, e tem por aí, tudo que é canto. Mas Deus, eu não entro em mérito de vida espiritual de ninguém. Irmão, se Deus mandar você igual aquela Elaine, né? Que ela usava aquela bata, ela passou anos, Elaine, né? Eu acho que Eliane Martins, ela usava aquela bata, usou anos a bata. Anos. Hoje não usa mais. Agora ela poderia chegar, ou na igreja dela poderia chegar
e falar, só entra no céu quem usar a bata. Só entra no céu quem usar a bata. Só entra no céu quem for do Cristo é o pão da vida. Isso não existe. Só entra no céu quem tiver com o nome escrito no hall de membros aqui do Cristo é o pão da vida. De lá para fora, meu irmão, você não tem salvação. Não é só aqui que salva. Não é só na Assembleia de Deus Cristo é o pão da vida que salva. No Belém salva, na Adventista pode salvar, na congregação pode salvar. Não é, a gente não é dono da salvação, mas tem um lugar que só é salvo lá. Isso não é coisa de Deus, não, irmão. Não, só é salvo aqui. Se eu não estiver aqui, Deus não me leva para o céu. Eu tenho que chegar no meu céu e eu vou. Já ouvi isso aqui. E eu que sou novo. Se eu tenho que chegar no céu e mostrar minha carteirinha de crente, aqui eu vou mostrar minha carteirinha de crente. Já vi isso na igreja. Deus quer o que com sua carteirinha de crente? Deus quer o que com seu nome no hall de membros? Deus ele tem interesse no seu coração verdadeiro. No seu coração transformado. Ele quer que você largue o coração de pedra e agora tenha um coração de verdade mesmo, prostrado aos seus pés. A gente está falando aqui não é de sábado, irmão. A gente está falando aqui de um peso que aqueles homens colocavam, que na realidade não foi Deus que colocou. E isso afasta os outros lá fora. O peso e o fardo que Jesus tem para nós é leve. E ainda ele diz que nos ajuda a carregar isso. Nos ajuda, porque tem momentos que ele vai parecer, porque não que ele se tornou pesado, mas que nós se tornamos fracos para carregar. Quando a cruz está pesada, meu irmão, não é que Deus deixou a cruz pesada, não. É porque nós estamos fracos para carregar a cruz. A não ser que nós acrescentemos peso a ela. Mas Deus não acrescenta peso sobre a cruz que Ele nos deu. Ele não deu uma cruz para cada um de nós que nós não possamos carregar, irmão. Deus ele não nos exige coisas que nós não podemos cumprir. E é lógico, irmão, vai haver suas exceções, como eu falei. Não estou falando aqui de vivência espiritual de cada um, porque vai ter irmão que vai querer, não quer fazer tal coisa, quer andar de tal jeito, quer ir para a praia de tal jeito, não quero vestir tal roupa, não quero andar de tal maneira. E é o tratar de cada um para com Deus. O que esse irmão e o que a igreja, a instituição pode fazer é dizer: você não vai para o céu se não cumprir isso aqui que eu vivo. Coisas que nós já vivemos aqui. Por um exemplo que nós vamos ter aqui é que a necessidade falou mais alto. Aqueles discípulos estavam com fome, eles precisavam comer. Jesus ele vai dar o exemplo de Davi, que com seus companheiros entrou no templo e comeu da comida do templo, que não poderia fazer de jeito nenhum. E fulminou Davi? Não, porque ou Davi comia ou Davi morria. O que era melhor para Deus? Matar Davi ou deixar Davi vivo? A comida estava lá. Nós temos aqui o exemplo, já foi falado isso aqui centenas de vezes aqui na igreja. Irmão, se você passa necessidade, você está com seu dízimo em mão, você está passando necessidade, chega e fala: ó, eu não vou dar o dízimo, ou sei lá, mas a prioridade é alimentar seus filhos em casa. Os fariseus diriam ao contrário para você: diriam, você tem seu dízimo? Tenho. Mas a minha família está passando necessidade, eu preciso comprar um gás, eu preciso comprar um alimento para casa. Não, você tem que dar para Deus. Se você não der para Deus, você é ladrão. Isso parte da sua vivência espiritual. Saiu fora já. Não quer dizer que eu estou passando necessidade. Eu decido, mesmo passando dificuldade, eu vou dar meu dízimo. Ato de fé, de confiança em Deus, sem querer nada em troca. Agora, a partir do momento, e é o que a pastora não faz, se fizesse, né? Irmão, se você passa a necessidade em casa e tem o dízimo para dar, dê o dízimo. Porque senão é melhor você dar o dízimo do que você se tornar ladrão para com Deus. Mas a palavra de Deus não fala isso. A necessidade bateu na porta, tem gente passando fome, igual. Tocou seu celular aqui agora, nós estamos no culto. Quem está gostando aqui? Amém, eu também estou gostando. Aí tocou aqui o celular de fulano: mãe, pai, vem me socorrer, que aconteceu um acidente, eu
teto, Deus o livre, né? Você fala, filho, calma, que eu estou no culto. Porque se eu não ficar nesse culto, se eu sair antes do culto, eu não sou um crente de verdade. Quer dizer que se alguém, né, se um filho estiver doente, como a pastora já pregou aqui, estava com um filho doente, eu vou para a igreja porque eu tenho fé que meu filho vai ser curado. Isso é o que? Particular. E particular, irmão, é fé entre você e Deus operou um milagre, e glória a Deus por isso. Agora, ela chegar aqui, ou eu chegar aqui e falar assim, irmãos, se alguém na sua casa estiver doente, por que você não dobra o seu joelho aqui na igreja e ora com fé com Deus? Mas se não partir do seu coração, irmão, que fé que você vai ter para clamar a Deus? Que confiança você vai estar no seu coração para clamar a Deus? Você vai estar aqui porque o Abraão falou, porque a pastora falou, porque o pastor falou, e não haverá fé. Sem fé não há obra, sem fé não tem milagre acontecendo, irmão. Se você sabe que você não vai conseguir ficar na igreja, você vai ficar agoniado, estou dando um exemplo, né? Vai lá socorrer. Vai lá socorrer. Chega lá, faz o que for necessário, faz uma oração, né? Seja a ferramenta de Deus naquele lugar. Os irmãos conseguem entender? Os fariseus diriam ao contrário, diriam, por que você não ficou na igreja? Olha, você não tem fé não? Ah, mas o culto estava rolando, por que você não ficou? Nós vamos fazer uma oração no final. Que fé que uma mãe ou um pai vai, né? Tem gente que tem a fé, tem gente que o coração fica em paz, mas tem gente, irmão, que se não dá um piripaque na hora, dá um piripaque depois. É igual eu fui contar uma notícia para minha mãe, eu falei, não tem fulano, ciclano. Tem, Abraão, tem. Então, aconteceu tal coisa. Aí depois eu fui até falar para a Mary, eu vi que é assim que contar. Por quê? Se você chega e fala, mãe, aconteceu um acidente, meu Deus! Aí o acidente acontece na minha frente. É um piripaque, já cai para um lado. Então chega, você primeiro fala fulano, ciclano. Lembra? Não tem? Aconteceu tal coisa, ó. Que é uma maneira mais digerível, né? Agora, outro exemplo que já aconteceu aqui. Nós tivemos irmãos que chegaram aqui de maneira desordenadamente, alguns usando entorpecentes, alguns com uma vida que aqui era até bonitinho, nós arrumávamos um terno, vinha bonitinho, mas lá fora não era tão bacana. E havia, ou pode haver, alguma espécie de julgamento, alguma coisa do tipo, né? Alguns diriam, mas a regra da igreja não é usar uma saia, a regra da igreja não é que não pode usar boné, a regra da igreja não é que não pode ser desse jeito, não pode ser dessa forma, para sentar na mocidade não tem que ser certinho, para sentar nas irmãs não tem que seguir a cartilha. Irmão, tem. Mas aí ele vai fazer o quê? Vai jogar lá fora? Qual que é mais importante? Seguir a cartilha ou ter o nosso irmão pertinho? Irmãos, eu confesso, eu não ia nem falar disso, eu confesso, um dos motivos, vários motivos, né? Eu estou bem cansado, irmão. Eu não estou falando aqui porque eu estou trabalhando não, mas também porque eu trabalho, mas mentalmente, né, também. Os irmãos devem estar pensando, meu Deus, um menino de 24 anos, não sabe o que está falando. Mas tá bom, cada um, né? Mas eu fiquei muito chateado não, fiquei muito triste pelo falecimento do Gabriel, né? Do domingo para segunda-feira. Fiquei muito chateado mesmo, muito entristecido. Fui falar com a minha mãe, talvez algumas pessoas não entenderam o que eu queria falar. Irmãos, é como se você estivesse muito perto, passou muito perto, irmão. Irmãos, eu creio em milagre extraordinário, eu creio em salvação extraordinária, creio que vai ser uma grande alegria, que igual eu falei, que a eternidade não vai, só a eternidade lá no céu para a gente ter a alegria de subir no céu e falar, puxa vida, meu irmão, você foi salvo, porque nós seremos participantes. Senão eu fiquei derrubado. Eu não tinha muita intimidade com ele. Eu mandava algumas mensagens, falava para ele vir para a igreja, tenho mais intimidade com o Alexandre, com o Leonardo, mas eu fiquei derrubado. Ali eu fiquei, quando ele me falou, eu fiquei detonado. Porque, irmãos, passou tão perto, irmão.
Se você parar para pensar, há pouco mais de um ano ele estava sentado aqui. Ele passou tão perto. E aí eu comecei a pensar, falei, será que faltou o que na minha pregação? O que faltou na minha pregação? Será que faltou oração? Será que faltou jejum de mim, da minha parte? Será que faltou autoridade do céu? Será que o Abraão de hoje teria a palavra de Deus para transformar o coração daquele homem? Será que hoje eu seria ferramenta? Será que naquela época eu não estava preparado para salvar aquele homem? Será que aquilo que eu falava, ou aquilo que vinha do altar, será que não tocou o coração daquele rapaz? Porque ele passou tão perto, irmão. Ele passou tão perto. A gente se consola e é verdade, Deus pode ter salvado aquele rapaz. Eu acredito em milagres, em salvação extraordinária. Não abrir um piscar de olho dele, ele se lembrar deste lugar, ele se lembrar de uma palavra. Eu fico pensando, será que no tempo que ele passou aqui, alguma palavra agarrou no coração dele para que naquele momento ele se lembrasse e falasse: Deus, aqui está a minha alma, Senhor, me leva para o céu. O que faltou para nós, irmão? Você pode falar, irmãos, não faltou nada. Será que não faltou nada? Será que eu e você estavam 100% naquele dia quando ele estava aqui? Será que você desceu o máximo no louvor? Será que você realmente entregou a palavra que você tinha para entregar? Será que a minha oração estava realmente top? Realmente eu estava com uma vida de oração naquela época que ele estava aqui? Será que Deus me usou da maneira que ele devia me usar? Irmãos, isso me deu bom. Porque eu preguei para aquele jovem. E agora aquele jovem não está mais aqui para ouvir a pregação. Não está mais aqui. O que eu e você podemos fazer agora por aquele jovem? Nós podemos pedir a Deus para que nós possamos nos encontrar com ele lá. E talvez, falar, olha, foi por pouco que tu viveu uma vida. Irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Será que eu posso me dar o luxo de não pregar no culto de quarta-feira? Será que eu posso me dar o luxo de recusar uma oportunidade? Será que eu posso me dar um luxo já, mas de não manter minha vida de oração? Será que eu posso me dar o luxo de eu, como pregador do Evangelho, não manter minha vida no altar? Será que eu posso me dar ao luxo? Será que você se pode se dar ao luxo de não salvar a sua família, de não salvar os seus filhos? Será que você pode se dar ao luxo? Ou será que você ainda não sente o peso da responsabilidade a qual você carrega? É muito grande, irmão. Quem pode comprar uma alma? Quem pode comprar a alma de Gabriel agora? Quantas campanhas de oração nós podemos fazer para comprar a alma dele? Oxalá, irmãos, que lá naquele grande dia, quando nós entrarmos pelas veredas, pelas portas, nós topamos com ele lá. Aleluia, Deus. Jesus, ele vai curar também um homem com a mão atrofiada. Para terminar, e se acredita que enquanto tinha um homem com a mão atrofiada e Jesus ia curar aquele homem, ao derredor dele tinha um bocado de gente não querendo aprender de Jesus, mas querendo ver se ele ia realmente fazer um milagre. E será que ele realmente vai fazer um milagre naquele homem? Porque muitas das vezes, para a gente fazer aquilo que Deus coloca na nossa vida, muitas das vezes vai ter ao nosso redor pessoas falando: será que ele não vai cumprir a regra? Será que a pastora não está vendo o que ela está fazendo? Será que ela não está percebendo a loucura que ela está fazendo? Será que os líderes não estão vendo? Será que eles estão de olhos fechados porque está acontecendo aqui no nosso meio? Só que Jesus, ele não ligou para isso. Ele conhecia o coração daqueles fariseus, os apóstolos estavam ao seu derredor, vendo aquele homem com a mão atrofiada, vejo estendida, ou com Jesus com ela na sua mão. Ele já conheceu o coração de todos aqueles homens.
Será que nós estamos dispostos, irmãos, a fazer o bem, mesmo que saia totalmente fora daquilo que todo mundo acha que é o certo? É dar o dinheiro para o drogado, é dar o quilo para o drogado, loucura, né? Mas ele vai comprar droga, irmão Abraão. Eu sei. Você acha que eu não sei não, mas será que eu sou bobo? Eu sei que ele vai comprar droga. Mas ele está ali, com a cara e com a coragem, falando, me dá alguma coisa para eu comer aí, alguma coisa para eu comer. Fala, será que é para comer? É loucura, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que tem gente que não concorda com isso. Eles estavam lá rodeados ao redor de Jesus. Quem dera um de nós tivesse esse privilégio de estar lá ao redor de Jesus. Mas eles estavam lá para julgar. Julgaram Jesus pelo milagre feito. Irmãos, até o bem, em determinado momento você vai ser perseguido por fazer o bem. Até por fazer milagre você vai ser perseguido. Pelo certo, pelo bem, pelo correto, pelo aquilo que Deus manda nós fazer, nós seremos perseguidos, irmãos. Será que nós estamos prontos para continuar fazendo o bem, mesmo sabendo das consequências? Jesus estava pronto. Os fariseus estavam lá, os discípulos colhiam espigas. Era sábado, ele curava o paralítico. Era sábado, ele curava o homem da mão atrofiada. Ele não ligava para quem estava ao redor, doidinho, para tacar uma pedra nele. O nosso irmão, Jesus, a obra de Deus, ela tem que ser prioridade. Eu tenho 5 minutos para terminar. A obra de Deus, ela tem que ser prioridade. Os irmãos conseguem memorizar isso? A obra de Deus, ela tem que ser prioridade. A obra de Deus, ela tem que ser prioridade. Tem irmão que não pode falar isso, né? Não quer falar isso. Quando nós falamos que a obra de Deus ela é prioridade, qual foi a obra de Jesus? Qual foi a obra que Jesus falou que ele estava fazendo, a obra de Deus aqui na terra? Curando órfão, curando viúva, indo na casa de paralítico, indo na casa de enfermo, levantando o morto, pregando o evangelho. A obra de Deus, irmãos, também se baseia nas nossas reuniões. Também se baseia no cuidado aqui do templo. Também se baseia. Mas o nosso irmão tem que ser prioridade. O nosso irmão tem que ser prioridade. Mas não prioridade, a irmã Maria é minha prioridade. Aí eu vou lá para a irmã Maria, lá na casa da irmã Maria, ela faz um café para mim, nós jogamos, conversa fora, irmã Maria. Nós conversa daquilo de pular, a irmã Maria está aflita de coração. O coração dela não melhora, mas ela está ali fazendo aquela pose que eu e você sabemos fazer muito bem. Papá. Ali eu não estou fazendo a obra de Deus, não. A pastora deixa bem claro, nós vamos para um lugar, quando Deus nos manda para um lugar, é para um propósito. Para um propósito. Jesus, ele repousava nas casas dos outros, era com propósito. Ele estava ali na festa, curtindo e tudo mais, mas do nada ele tinha que soltar uma palavra. Ele via com propósito. Isso é fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, ela tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Porque ela não começa quando nós entramos aqui e ela não termina quando nós saímos daqui. A obra de Deus, ela tem que ser no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós devemos ter palavra do céu. Palavra do céu. Temos que ser corretos em nossos negócios. Não podemos ser maldizentes da vida dos outros. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, que Deus usa todos, irmãos, não é? A gente usa essa palavra, Deus usa qualquer um, não é verdade? Quem crê nisso? Que Deus pode usar qualquer um. Deus usa um assassino, Deus usa, né? Deus usa um ladrão, Deus usa. Deus usa um pilantra, Deus usa. Estava conversando isso com o irmão Vitor, Deus usa pilantra, Deus usa. Agora eu vou até fechar os olhos. Deus usa maldizente, Deus usa fofoqueiro, usa. Deus usa mal pagador, usa. E por isso que Deus usa eu e você, irmão. Por isso que Deus usa eu e você. Porque vai dizer que você não é... eu posso não ser um prostituto, mas eu posso ser um ladrão. Que eu e você ninguém sabe, né?
eu e você pode ser um maldizente, pode ser um mau pagador, pode ser uma pessoa interesseira. E Deus continua usando eu e você, irmão. Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus usa qualquer um lá de fora. Mas sobem muitas das vezes nos nossos altares, muitas das vezes eu e você. Por isso que hoje Deus escolheu esse dia de quarta-feira, com 10, 12 pessoas, para quebrar o nosso orgulho espiritual. Aleluia. E se não quebrou, porque o meu está em pedacinhos. Será que eu sou mais crente que os irmãos porque eu falei aqui 1 hora? De jeito nenhum. Né? Será que eu sou mais crente que os irmãos porque eu sou líder e o irmão não é? Porque eu sou diácono e o irmão não é? Porque um é presbítero e o outro não é? Será que eu sou mais crente? Será que eu sou mais santo? Se nós pensarmos assim, irmãos, nós não somos aqueles que estão do lado de Jesus. Nós somos aqueles que estão ao derredor, acusando. Falando, isso não é santo, isso não devia ser assim. O irmão pecou. Meu Deus, o pregador caiu. E nós, irmãos, o pecado do nosso irmão só é maior que o nosso, porque o nosso ainda não foi descoberto. Quando nós for descoberto, for exposto igual do pregador famoso e de fulano de tal, irmãos, vai ser terrível também. A nossa prioridade, irmãos, e nós sabemos que nós somos tudo fragilzinho, nós somos um bocado de bebezinho, raquítico, e nós temos que cuidar uns dos outros, irmãos. Nós devemos cuidar uns dos outros. Amém? Irmãos, eu não sei com os irmãos, mas comigo Deus falou nessa noite. E eu talvez para o meu, para o final, ficou um pouquinho pesadinho, né? Os irmãos perdoem, mas Deus falou muito comigo com essa palavra. Né? Deus falou muito comigo. Nós devemos quebrar, irmão, esse orgulho espiritual. Devemos ser mais humildes. Aonde há esse orgulho, irmão, não tem humildade, não tem mansidão para falar com nossos irmãos. Devemos tirar a dureza dos nossos corações. Porque nós queremos que os outros entrem numa linha que muitas das vezes nem a gente entra. Nem a gente entra. Para terminar, vou até fechar a Bíblia aqui, já deu o horário. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor homem de Deus, mas ele se retirou da igreja reconhecendo o seu pecado. Ele adulterou? Não. Ele roubou a igreja? Não. Qual era o pecado dele? Ele era duro contrato com as ovelhas. Duro contrato com as ovelhas. E lá em Timóteo vai dizer que aquele que cuida do rebanho das ovelhas, as ovelhas não é do pastor, as ovelhas é de Deus. E ele se tirou um homem de Deus, irmãos, a palavra deles, olha, homem de Deus, mas ele se retirou por ser duro demais. Ele falou, olha, os irmãos se reuniram, se disseram que eu sou duro demais, eu reconheço meu pecado. Os irmãos já devem ter visto, não é escondido isso, não. É bem conhecido. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para o evangelho a qual nós estamos transmitindo. Que evangelho é? O de dureza? O de dureza. Irmãos, que Deus tenha piedade de nós e que nos dê os olhos espirituais, que nós falamos agora há pouco já, que aquele irmão não tem. Mas muitas das vezes nós estamos fechados em ver que nós achamos que estamos salvos, mas nós estamos numa cegueira espiritual. Amém? A cegueira da oportunidade.